Olá, boa tarde. A partir de agora, juízes de todo o país vão ter um apoio técnico mais qualificado para analisarem processos que envolvem questões ambientais. Uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o IBAMA criou o Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância da iniciativa e você vai ver também. Em palestra na Academia da Polícia Federal, em Brasília, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que é preciso impedir a desconstrução da Operação Lava Jato. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decide que escolha de reitores de universidades federais deve respeitar lista tríplice. E ainda, na última reportagem da série sobre as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia, você vai ver que as audiências de conciliação e mediação passaram a ser feitas por videoconferência. A Andressa está conectada com todas as partes envolvidas. Cada uma está num lugar, ou no local de trabalho, ou em casa. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu restabelecer a homologação de um acordo de colaboração premiada firmado em 2004 entre o doleiro Alberto Youssef e o Ministério Público do Paraná. Esse acordo tinha sido suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado. Para o ministro Edson Fachin, o acordo de colaboração premiada firmado no Supremo tem amplo alcance e produz efeitos perante qualquer juízo ou tribunal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu que o presidente da República deve seguir a lista tríplice para a escolha de reitores de universidades federais e instituições federais de ensino superior. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A ação foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que alegou que os reitores não foram nomeados de acordo com a lista tríplice apresentada pela comunidade acadêmica. A OAB pediu que o presidente da República nomeie apenas o primeiro nome da lista e que as nomeações já feitas sejam anuladas. Para o ministro Edson Fachin, a lista deve respeitar o procedimento de consulta feito pelas universidades federais e pelas outras instituições federais de ensino superior e que o chefe do Poder Executivo deve escolher um dos 3 nomes que reúnam as condições de elegibilidade, componham a lista tríplice e tenham recebido votos do colegiado máximo da instituição. O ministro enviou a ação para um plenário virtual do Supremo para que os outros ministros analisem se mantém ou não a decisão dele. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça firmaram um acordo para fortalecer a política de proteção aos direitos humanos. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, que foi o Dia Internacional em comemoração aos direitos humanos. O acordo permite a realização de programas de qualificação para magistrados, juristas e servidores do Judiciário brasileiro, além da criação de ferramentas de pesquisa e tradução para o português de sentenças, seminários e publicações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na abertura da cerimônia, transmitida por videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça ressaltou a importância da garantia dos direitos humanos na história mundial, principalmente no contexto após a Segunda Guerra Mundial. Contra as atrocidades cometidas pelos regimes nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial, as quais resultaram no extermínio de mais de 11 milhões de pessoas, em grande parte judeus, ciganos, população LGBT, bem como dezenas de milhões de soldados mortos e feridos nas batalhas. Não é por outra razão que a Declaração Universal destaca, dentre suas justificativas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis, fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Fux destacou ainda que o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, instituído pelo CNJ, também vai acompanhar as ações e sentenças da Corte Interamericana.
uma iniciativa inédita. De um observatório de direitos humanos do Poder Judiciário, dotado de composição plural, com a missão de promover a articulação do Poder Judiciário com instituições nacionais e internacionais que atuem na defesa dos direitos humanos, bem como parcerias para o intercâmbio de informações, dados, documentos ou experiências. A presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos avaliou que a parceria é muito importante e estabelece o diálogo interinstitucional, além de permitir melhor conhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana. Citou ainda que a pandemia deixou evidente a vulnerabilidade de determinados grupos sociais. Essa pandemia que, sem piedade, está sacrificando-nos, sem vulnerabilidade, está recordando nossa vulnerabilidade e também, de maneira contundente e flagrante, nos mostrou as desigualdades estruturais e latentes da nossa sociedade. Dessa maneira, mulheres, crianças, idosos, indígenas, pessoas LGBTI e outros grupos históricos excluídos viram seus direitos afetados de maneira desproporcional. O acordo foi assinado com versões em 2 idiomas, português e espanhol. No encerramento, o ministro Luiz Fux destacou decisões recentes que mostram a atuação do Poder Judiciário brasileiro na garantia dos direitos humanos. Como, por exemplo, o reconhecimento da paternidade socioafetiva juntamente com a paternidade biológica. O Supremo Tribunal Federal, pelo princípio da não discriminação, legitimou as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Ainda nesse segmento de proteção das pessoas e da dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal admitiu a mudança do nome e do sexo no registro civil, independentemente de cirurgia. Recentemente, criminalizou a homofobia. E talvez um grande momento do Supremo Tribunal Federal foi não recepcionar a lei de imprensa. E a liberdade de imprensa para o Brasil é algo que reside no sacrário do peito de cada membro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ele também aprovou uma série de propostas apresentadas na segunda reunião do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. Iniciativas de combate à censura e à promoção da justiça itinerante estão entre as medidas que devem ser colocadas em prática. A primeira proposta foi apresentada pelo ator e diretor Wagner Moura. Ele sugeriu o fomento à justiça itinerante para ampliação do acesso das vítimas de trabalho semelhante ao de escravo e os povos indígenas. Há experiências muito poderosas e muito exitosas da justiça itinerante nesse sentido. De todas as experiências, a mais exitosa de todas foi a experiência do TRT-8, que agiu nos estados do Pará e do Amapá. Falar da importância da justiça, de levar a justiça em territórios e a populações onde tradicionalmente a justiça não chega, e a importância disso no combate à violação de direitos humanos é uma coisa, me parece, muito óbvia, né? Porque geralmente as vítimas de violação de direitos humanos são populações historicamente vulneráveis e que, por diversas razões, não têm acesso à justiça. Também foi apresentada a proposta Cite uma Mulher, que tem como objetivo promover o reconhecimento de juristas mulheres no âmbito das decisões judiciais. Que se cite mais mulheres nas decisões judiciais e nas peças dos advogados e do Ministério Público também. Da ONG Viva Rio, veio a proposta de criação de um grupo de trabalho para avaliar e orientar empresas de segurança privada na qualificação dos profissionais. Combater a violência racista é uma das prioridades. A sugestão é simples, que é criar uma unidade de certificação de qualidade do serviço de segurança privada, onde o conceito de eficiência
e que é comum às empresas na certificação, seja agregado o valor dos direitos humanos. A realização de encontros sobre liberdade de expressão artística com o objetivo de promover ações concretas que fortaleçam as artes, os artistas e os espectadores, bem como iniciativas de combate à censura, foi a proposta apresentada pela cantora Daniela Mercury. Criar encontros sobre liberdade de expressão artística, como espaço para refletir sobre a liberdade de expressão como um direito fundamental e sobre os meios existentes para defendê-la. Todas as propostas ganharam a aprovação do presidente do CNJ e STF, ministro Luiz Fux, e vão ser encaminhadas para que possam ser colocadas em prática. Um dos fundamentos da República é exatamente a dignidade da pessoa humana, que nesse campo do direito significa a proteção da própria humanidade. Eu verifico que a criação do Observatório dos Direitos Humanos, pelos seus componentes, pelo empenho, pela voluntariedade que todos aqui demonstram, vão realmente permitir a nós não só transformarmos os sonhos de cada segmento em realidade, mas, acima de tudo, tornar realidade essa proposta, qual seja observar, tutelar e não só propor, mas realizar políticas efetivas de direitos humanos. E a Polícia Civil indiciou 6 pessoas pela morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por 2 seguranças em um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Das 6 pessoas indiciadas, 4 eram seguranças e 2 eram funcionários que, segundo a polícia, poderiam ter impedido a briga. Todos vão responder por homicídio triplamente qualificado. A polícia não identificou os crimes de racismo ou injúria racial, mas concluiu que houve exagero nas agressões. De acordo com a necrópsia, João Alberto foi morto por asfixia. Agora o inquérito segue para o Ministério Público. E você vai ver no próximo bloco, magistrados terão apoio técnico para qualificar decisões em questões ambientais. Assunto para daqui a pouco, fique com a gente. A Constituição Federal é a base, é a mola mestra do Estado Democrático de Direito, que tem como estrutura o princípio da dignidade da pessoa humana, bases e princípios que regem a Constituição. Dito isto, é preciso anotar que a Constituição é fundamental, é estruturante para o nosso país. A Constituição deve ser observada, cumprida e respeitada. O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, lançaram o Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental para o combate ao desmatamento. Com isso, magistrados terão apoio técnico para qualificar decisões em questões ambientais. O Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental é uma das ferramentas de enfrentamento jurídico por meio da assessoria técnica previstas nas ações do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Instituído pelo CNJ em novembro deste ano, o Observatório acompanha a implementação de projetos para reforçar a tutela do meio ambiente da Amazônia Legal no âmbito do sistema de justiça. O secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do CNJ, Marcos Lívio Gomes, esclareceu que o núcleo vai prestar assessoria técnica aos magistrados com relação aos temas que são de competência do IBAMA. O Núcleo de Assessoramento Técnico Ambiental do Poder Judiciário, que tem como objetivo a criação de um espaço para apoio interinstitucional que atenda às necessidades prioritárias do Poder Judiciário e que sejam preferencialmente coincidentes com as zonas de atuação de fiscalização ambiental federal no combate ao desmatamento e outros ilícitos cometidos contra o meio ambiente. Depois, foi assinado entre o CNJ e o IBAMA um plano de trabalho decorrente do termo de cooperação técnica. A gente sabe que o combate ao ilícito ambiental não é prerrogativa de um só órgão do Estado. O IBAMA, claro, tem um papel central nisso, mas temos outros órgãos também que trabalham nisso, na justiça, no sistema de justiça e fora dele. Obviamente, o Poder Judiciário, o Ministério Público também, todos eles trabalham numa constelação de órgãos públicos, de entidades, para poder combater esse ilícito.
Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Walter Godoy dos Santos Júnior. Ele está aqui no estúdio conosco. Em virtude da pandemia da Covid-19, nós estamos sem máscaras, então preferimos manter essa distância para a segurança de todos. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter. Boa tarde para o senhor. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço o generoso convite. Bom, nós acompanhamos na reportagem a importância desse acordo, né, firmado com o IBAMA. Como é que vai funcionar na prática? Nós falamos em qualificar as decisões. Como é que vai ser o trâmite a partir de agora? Sim. A proteção ao meio ambiente é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux à frente do CNJ. Em menos de 3 meses de gestão, nós já conseguimos traduzir concretamente essa preocupação para esse projeto, que foi consolidado a partir do Observatório do Meio Ambiente, constituído também no CNJ, que vai permitir que todos os magistrados do Brasil tenham acesso a fotos de satélites, a informações precisas e objetivas para decidir questões ambientais. É uma parceria inédita com o IBAMA. Essas informações eram restritas e passarão agora a ser acessíveis ao Poder Judiciário por meio de o encaminhamento de mero pedido, uma formulação realizada através de e-mail. Inclusive, nós estamos aqui com a cartilha, né? O Dr. Walter trouxe a dele também. São serviços que serão colocados à disposição do Conselho Nacional de Justiça. Tem, inclusive, prazo de entrega, por exemplo, aqui 3 dias úteis. Quer dizer, esse fluxo tem também essa agilidade. Nós estamos falando em celeridade, em proteção ao meio ambiente. Sem dúvida. Os prazos são muito exíguos, são curtos. Eles variam de 2 a 5 dias. O magistrado pode requerer informação em qualquer fase do processo, seja para dar uma liminar no início, seja para a instrução do processo. E vai receber, então, do IBAMA uma informação qualificada, com legenda, como se deve ler as fotos do satélite. E não é só para a proteção do meio ambiente em caso de devastação do meio ambiente, é também nos casos de reflorestamento, de recuperação do meio ambiente, para dar concretude ao que está no artigo 225 da Constituição Federal. É algo realmente auspicioso, inédito, que traduz concretamente essa preocupação do ministro Fux com a questão ambiental. Pelo próprio nome, né, do núcleo, a gente observa que o IBAMA ele vai entrar, então, com esse... eu citei até há pouco antes da entrevista, né, uma espécie de amicus curiae, seria isso? O envolvido, um terceiro envolvido na causa, digamos assim, sem atuação direta, mas que vai fomentar dando as informações técnicas. Exatamente. Essas informações técnicas fornecidas pelo IBAMA, que até então eram restritas, vão ajudar o magistrado, os valorosos magistrados brasileiros, a proferir decisões ainda mais qualificadas, mais objetivas. Uma coisa é ler que em determinada área houve uma devastação, que o meio ambiente foi prejudicado dessa ou daquela maneira. Outra coisa é ver a imagem do local com a legenda que vai ser providenciada pelo IBAMA. Ou seja, são informações técnicas, são informações objetivas que vão auxiliar o magistrado na sua decisão. E o magistrado vai poder acompanhar também, né, a efetividade dessa decisão, se ela foi colocada em prática ou não, e o avanço, por exemplo, de uma área desmatada, se realmente houve um reflorestamento ali. Justamente, o magistrado vai poder acompanhar no tempo, através das fotos de satélite, como foi esse processo de regeneração, como foi possível, naquela área degradada, conseguir, então, se chegar ao que foi determinado pela Justiça em termos de recuperação, sobretudo nas áreas de preservação permanente. O que os tribunais precisam fazer para ter acesso? Pois não, basta que o magistrado encaminhe um e-mail ao IBAMA, e o IBAMA vai receber, então, esse pedido, vai processar o pedido e deve devolver, no prazo de 2 a 5 dias úteis, a informação ao magistrado. O magistrado faz isso diretamente, sem a interferência de ninguém. O acesso à informação do magistrado é irrestrita com relação a todas as informações que o IBAMA pode proporcionar. E, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando, nós temos aqui
na cartilha, esse e-mail institucional também tem aqui. As informações estão no site, é esse aí que vai aparecer na sua tela, o endereço eletrônico, já temos esse que está na sua tela, no site do CNJ. Muito obrigada, doutor Walter, pelas suas informações, pela sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor aqui ao vivo. A gente tem gravado por Skype, né? Esse contato nosso aqui com segurança foi muito agradável. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e sucesso nessa empreitada certamente teremos, né? Eu é que agradeço e deixo aqui registrado os meus parabéns à TV Justiça, que faz um trabalho importantíssimo de transmitir à população todo o esforço do judiciário para concretizar direitos e, nesse caso especificamente, para preservar o meio ambiente. Muito obrigado. E você vai ver a seguir na última reportagem da série sobre as mudanças no Poder Judiciário por causa da pandemia. Os detalhes você confere daqui a pouco, voltamos em instantes. A Constituição Federal Brasileira, ela é o alicerce de toda a estrutura econômica, social, política e jurídica brasileira. Ela prevê direitos fundamentais como o direito à intimidade, à privacidade, o direito à livre expressão. Portanto, é muito importante que todo cidadão tenha o conhecimento dos seus direitos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez agora de manhã uma palestra na Academia da Polícia Federal em Brasília. O ministro condenou os desvios de recursos que deveriam ser usados para a compra de respiradores e também disse que é preciso impedir a desconstrução da Operação Lava Jato. O presidente do STF foi recebido pelo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre Souza. A palestra foi para 283 futuros delegados e peritos. O ministro traçou paralelos entre as operações Mãos Limpas na Itália e Lava Jato no Brasil. Fux disse que não se pode permitir, como ocorreu na Itália, a desconstrução da operação brasileira. O ministro ainda condenou o fato de que a corrupção provoca prejuízos para a sociedade, pois retira recursos da merenda, nas escolas, leitos dos hospitais e reduz as chances de uma vida digna ao cidadão. Para o ministro Luiz Fux, não tem perdão os crimes ocorridos este ano em prefeituras que desviaram recursos públicos que deveriam ser destinados à compra de respiradores. Na última reportagem da série sobre as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia, você vai ver que a forma de realizar audiências de conciliação e mediação mudou. As sessões passaram a ser feitas por videoconferência, uma realidade que veio para ficar. Ele encerrou a conta depois de... Parece uma reunião de trabalho como tantas outras nesta pandemia. Desse jeito aí, pelo computador. Mas esta é uma conversa que envolve justiça e se espalhou pelo país inteiro. A gente vai acompanhar uma audiência de conciliação por videoconferência. Pelo computador, a Andressa está conectada com todas as partes envolvidas. Cada uma está num lugar, ou no local de trabalho, ou em casa. Andressa é coordenadora de um dos centros judiciais de solução de conflitos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela dá início à audiência. Sou conciliadora do Tribunal de Justiça, estou aqui para conduzir a audiência de vocês na tarde de hoje. Sejam muito bem-vindos. A conciliação é um procedimento célere, informal, onde o conciliador, um terceiro neutro imparcial, que nessa tarde serei eu, irei ajudar vocês na composição desse conflito. Robson é um consumidor que entrou na justiça porque o banco teria cobrado tarifas mesmo depois de pedir várias vezes o encerramento da conta. Starella é advogada do banco e Vitor, estagiário de direito que atua como conciliador. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Esta é a audiência tradicional, todo mundo na mesma sala. Tanto a conciliação quanto a mediação têm a finalidade de se chegar a um acordo, seja para evitar que o cidadão entre na justiça, seja para encerrar o processo. Isso desafoga o judiciário, economiza tempo e dinheiro, além de facilitar a vida dos cidadãos. Mas a nossa audiência virtual do começo da reportagem não chegou a um acordo, pelo menos por enquanto. Independente disso, todos aprovaram a videoconferência. Eu achei que é muito válida, né, que evita o deslocamento, né, e, assim, otimiza bastante o tempo das pessoas. Eu acho que é uma aplicação prática
daquela questão que a gente sempre costuma ouvir na faculdade, né? De que não é a sociedade que acompanha o direito, é o direito que acompanha a sociedade. Evita custo, né? Também evita que o escritório tenha maior custo e também a comodidade do advogado e das partes também. Fez a audiência do motorista de táxi, onde ele tinha acabado de deixar o passageiro, bastou estacionar o carro para realizar a audiência, e um médico que estava no hospital, inclusive pediu desculpa por estar com a roupa de hospital, conseguiu participar da audiência. As sessões virtuais, ela tem essa especificidade, trazem as pessoas até o judiciário. De abril a outubro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez quase 19.800 audiências de conciliação e mediação. E veja também os números do Tribunal de Justiça de São Paulo. De abril até o mês passado, foram 14.262. Essa sessão virtual ela possui diversas vantagens, tais como a rapidez no agendamento, a disponibilidade de pauta, a redução de custos de transporte, o encurtamento de distância, a praticidade, o alcance de pessoas residentes em lugares distantes, a segurança digital. E a audiência virtual vai continuar depois da pandemia. O Conselho Nacional de Justiça acaba de aprovar esta resolução que regulamenta a criação de soluções tecnológicas para a conciliação e a mediação. Os tribunais devem adotar o novo modelo em até 18 meses. O sistema informatizado deve estar integrado com o Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores do CNJ. Todos aprendemos que também esses meios online podem facilitar muito a vida do cidadão, facilitar muito a vida do jurisdicionado. A imersão do Poder Judiciário nessa tecnologia se deu de maneira emergencial, mas se mostrou muito eficiente. A Semana Nacional de Conciliação e Mediação deste ano, na semana passada, foi virtual em todo o país. Depois desta pandemia, os tribunais devem usar ou videoconferência ou audiência presencial, dependendo do caso. Mas se puder ser assim, não é muito mais prático? E hoje ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Ótima tarde para você.